Vamos fazer um estudo de um trecho do livro One Up Wall Street, do Peter Lynch. E depois nós vamos também fazer um estudo de algumas ações que eu escolhi para mostrar como exemplo para vocês. Nós estamos no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. Então vamos lá. O que eu espero que vocês relembrem mais sobre essa sessão são os próximos pontos. Primeiro, não superestime a sabedoria e a habilidade de profissionais. O Peter Lynch, nesse primeiras 100 páginas do livro, ele estava falando sobre as dificuldades e as limitações do grande profissional que trabalha cuidando do dinheiro dos outros e tudo mais, e como ele acredita que as pessoas, os investidores individuais, se em vez de ficar entregando dinheiro para os outros, eles fizerem um pouquinho de lição de casa, não só você vai ter um hobby novo, um passatempo novo, aprendendo a estudar a empresa e tudo mais, mas você pode bater o rendimento da maioria dos grandes analistas, porque eles têm certas limitações. Cada movimento que eles fazem acaba influindo no mercado, porque é muito dinheiro. Eles não podem comprar qualquer ação, porque senão eles podem acabar alterando até a estrutura de quem comanda a empresa, e são várias e várias outras limitações que os profissionais, entre aspas, têm e que você como investidor individual não teria. Tire vantagem daquilo que você já sabe, O Peter Lynch, o claim for fame dele, a razão dele ser famoso é justamente essa filosofia de que ele acredita que as pessoas deveriam começar, quando vão investir, a olhar ao seu redor, ver quais são as coisas do mundo real, qual que é o macarrão que ela come, qual que é a bebida que ela toma no café, qual que é o carro que ela dirige, qual que é o banco no qual ela faz trabalho, ou o banco que ela vê muita gente entrando, quais são as lojas do shopping que ela vê que estão prosperando, quais são as roupas que ela gosta de usar, e a partir daí, criando essa visão de mundo mais atenta ao que está prosperando e ao que não está, seria a primeira dica que você mesmo dá a si mesmo sobre quais empresas eu devo pesquisar. Então, ele fala que é muito mais simples para o investidor individual, investidor amador, entre aspas, começar procurando empresas que ele sabe que existem, que sabe que são real, que tem receita, porque no Brasil talvez nem tanto, é bem mais limitado, porque nós só temos 350 empresas listadas na nossa bolsa, é uma bolsa pequenininha. Mas você imagina nos Estados Unidos que tem 8.500 empresas, não é realista imaginar que você vai entender detalhes sobre todas, e há de se esperar que dessas 8.500, umas 200, 300 não sejam nem empresa de verdade, sejam uma farsa, sejam uma pessoa jurídica que não tem renda, alguma coisa assim. Como, por exemplo, a OGX era no Brasil, era uma empresa que existia no papel só, mas não tinha atividade, não tinha nada. Ela nasceu como um IPO e não tinha nem como funcionar, e daí o resultado foi o que foi. Procure por oportunidades que ainda não foram descobertas nem certificadas por Wall Street, pela bolsa, né? Empresas que estão fora do radar. Então, nós sempre começamos, por óbvio, as análises com as empresas que algum consultor, ou algum youtuber, algum blog falou, tal e tal empresa, os fundamentos são tal e tal. Você começa os seus estudos pessoais anotando essas empresas. São 350, é uma forma interessante. Mas o Peter Lynch encoraja a gente a sair procurando nós as empresas, e eu vou, depois que a gente terminar a leitura desse trecho, eu vou passar para vocês alguns critérios para caso você comece seus estudos pessoais, uma espécie de peneira que você vai fazer com as empresas através desses critérios que a gente já estudou em outros vídeos, mas eu vou relembrar e tal, e espero que a abordagem, quando a gente estudar alguns dos ativos que eu escolhi para exemplo no vídeo de hoje, acabe sendo interessante e útil para vocês. Invista numa casa antes de investir em ações. Esse aqui eu marquei em vermelho porque eu concordo absurdamente. Muita gente fala, casa não é ativo, casa é passivo. Eu sempre falei que a minha filosofia é dizer, a sua casa onde você vai morar é um ativo até o limite de quanto você pagaria de aluguel para morar numa casa semelhante. O que você quer dizer com isso? Vamos supor, você mora numa casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro.
casa pequena, simples, tal, terreno de 300 metros, não sei. Você construiu essa casa. Quanto você pagaria no mercado para alugar essa casa? Eu pagaria R$800. Então essa casa é um ativo que te gera R$800 por mês. Porque é um dinheiro que vai deixar de sair dos seus rendimentos, já que você já tem a casa. Por isso, as casas, casão, quando o pessoal faz casão e tal, é complicado. Depende muito da fase da vida da pessoa. A pessoa está com 60, dos 50 aos 60 anos. Quando ela vai fazer a casa, ela quer fazer a casa, bem dizendo, definitiva. Ela fala, vou fazer uma casinha, depois eu faço outra. A não ser que ela esteja fazendo para investir, mas se ela está fazendo para morar, ela vai querer fazer a casa do sonho. A partir dos 50 anos, ela não vai ter aquela mentalidade, vou fazer uma casa para sair do aluguel, vai ser a minha casa starter, minha casa de iniciante, depois eu vou fazer outra e depois outra. E a maioria das pessoas não vê casa como algumas pessoas prudentes vê carro. Vou comprar um carro de iniciante usado de até R$5.000, depois eu vou comprar um de 10, depois eu vou comprar um de 15, depois eu vou comprar meu primeiro carro zero, depois, quando as coisas melhorarem, eu vou comprar o meu carro que não é popular, depois o intermediário, e se conforme for aumentando o meu patrimônio, a minha prosperidade, se Deus ajudar, aí sim eu vou comprando carros melhores e maiores e tudo mais. A maioria das pessoas que é prudente tem essa mentalidade, se bem que muita gente não tem. Começa o carro, o starter dele já quer que seja um carrão, tal, e depois ele não tem como nem pôr gasolina no carro. Mas, enfim, e a casa, dependendo da sua idade, seria interessante você ter essa mesma mentalidade para casa. Quanto mais jovem você ter, mais você pode se adequar nessa mentalidade de pôr degraus nas suas moradias, assim como no carro. Quando você está com 50, de 50 em diante, eu concordo que você já vai querer a sua casa definitiva e tal. Não quer dizer que você não vai acabar produzindo muito até os 85, 90 anos e tal, é possível. Mas geralmente o que eu vejo é que a partir dos 50 anos as pessoas já não estão mais a fim de falar, vou fazer um sacrifício agora para depois, porque ela quer começar a colher fruto e tal. Eu entendo, eu compreendo isso. Sempre lembrando que nada, amanhã não é garantido para ninguém, por isso que a gente tem que ter um olho na eternidade. Aceitar Cristo e confiar a Ele a eternidade, porque amanhã não é garantido para ninguém. Você tem 35, você não sabe se você vai fazer 36, mas muitas vezes você chega aos 98 e você não sabia que ia chegar também. Então, as duas coisas podem acontecer, então se prepare para as duas. Então, resumindo isso tudo, invista numa casa. E eu não está aqui no Peter Lynch, mas a minha ideia, o que eu gostaria de falar é invista numa casa, mas não se alavanque. Porque eu falei para os senhores que eu estava vendo os documentários lá sobre o cidadão que entrevistava mendigos. Quase todos os mendigos que se tornaram homeless, se tornaram morador de rua, sem ser viciado em entorpecente, quase todos alavancaram a vida. Então, se você não usa entorpecente, esse é o maior risco para você se tornar mendigo, morador de rua, é usar entorpecente, ser viciado em qualquer coisa que seja. Essa é uma receita quase certa para você se tornar mendigo, morador de rua. Mas se você conseguiu escapar dessa primeira armadilha, que provavelmente, quase certeza que vai te tornar morador de rua, mendigo, indigente, a segunda é alavancar a vida. O que é alavancar a vida? Comprar uma casa que você não pode pagar e ter 200 parcelas para pagar, comprar um carro que você não pode pagar, ter despesas correntes muito além do que você pode pagar e tudo mais. E dívidas, de alavancar a vida, fazer dívida. Então, eu sei que tem gente aí, tipo Robert Kiyosaki, que fala, não, você tem que pegar muita grana emprestada, você tem que fazer muitas casas, e daí com o dinheiro do aluguel você paga a parcela. Isso não funciona. Isso é igual você falar que vai ficar rico jogando futebol. É 1 em cada 1000 que vai dar certo. A grande maioria das pessoas que alavanca a vida acaba sem nada. Acaba totalmente destruída a vida deles. Então, o grande segredo é, faça sim sua casa, mas não alavanque a vida. Mas isso é relativo à idade que você está. Se você já tem uma fonte de renda que dificilmente vão te tirar, só se o Estado quebrar, vamos supor, no caso de funcionários públicos e tal, ou você tem uma empresa que já bem estabelecida, gera um rendimento quase que certo, ou se você é um profissional que gera muita receita, por exemplo, um dentista, e você tem um seguro, caso aconteça uma tragédia, você não possa mais trabalhar, aí tudo bem, aí eu compreendo que dá para alavancar um pouco e tal, então, principalmente se você for mais velho e tal. Mas se você for mais jovem e dentista, eu proponho para os senhores a seguinte ideia.
Se você vai ganhar 10, 12 mil reais por mês no começo da carreira, que às vezes um dentista, se ele estiver num lugar com bastante gente, ele ganha isso. E se os senhores adiassem viver como dentistas, entre aspas, por 3 ou 4 anos, quanto dinheiro vocês não teriam? Guardando quase que 130, 120, 100, de 100 a 120 mil reais por ano durante 3 ou 4 anos. Você provavelmente, contando aí com o juro dos investimentos, se investir direito, você vai terminar esses 4 anos com 700, 800 mil reais. Então, na minha opinião, o dentista se forma com 22, 23 anos. Se ele pudesse adiar em 4 anos a viver como dentista e trabalhar, viver com o básico e tal, por 4 anos, ele teria um pé de meia de 700 mil reais e tal. E vamos continuar. Investir em companhias, não no mercado de ações. Investir em empresas, não no mercado de ações. Essa é a dica do Peter Lynch. O que ele quer dizer? Não se seduza porque você viu um símbolo, viu uma expressão lá, você viu a CTSA3 subiu 5%. Você, pô, legal, vou comprar esse negócio aí, CTSA3, porque subiu 5%. Fala, mas você sabe o que é CTSA? Não, é uma ação. Fala, não é uma ação, é uma empresa e CTSA3 é o ticker do código, do código da empresa. Você está comprando um pedacinho da Santanense Tecidos. Não é a CTSA3, é um pedacinho da Santanense Tecidos. O seu lucro ou prejuízo está vinculado ao futuro dos balanços financeiros da Santanense Tecidos. Se a empresa vai vender ou não vai vender, se a empresa vai contrair dívida ou vai ter lucro. Então, não se seduza para o mercado subiu. Não quer dizer nada isso. O mercado pode subir 200 pontos, você comprar a empresa errada e você perder tudo. Ou o mercado pode cair absurdamente, você comprar a empresa certa e ganhar muito. Mas lembrando sempre, quando a gente falar em princípios, daqui a pouquinho eu vou falar, diversificação é o nome do negócio, não é só ações, tem que ser FI também, não é só FI, tem que ser tesouro direto também, não é tesouro direto só, você tem que ter reserva de emergência, não é só reserva de emergência, tem que investir em imóveis, em real estate, e quando cada um desses você tem que ter várias ações diferentes, vários FIIs diferentes. Por que é muito bom FII e ações? Por que eu gosto muito? Porque com pouquíssimo dinheiro você diversifica muito. Se você for diversificar em imóveis, quanto dinheiro você não precisa ter para ter uma loja de aluguel, um galpão de aluguel, um apartamento de aluguel, uma residência de aluguel? Quanto dinheiro você tem para investir em 4 setores, entre aspas, imobiliários diferentes? Muita grana. Talvez 1 milhão, beirando 1 milhão, talvez. Com R$1.000, com R$500, você diversifica em 10 setores diferentes na Bolsa de Valores. Com R$1.000, você diversifica em 5, 6 setores diferentes em FIIs. Então, essa é a grande vantagem do mercado acionário, é você enxergar como uma oportunidade de diversificar. Mas lembrando que ninguém vai ficar rico com ações nem FIIs, você vai ficar rico com o seu trabalho e gastando menos do que você ganha. O FII e ações é tão somente para você investir essa diferença entre o que você ganha e o que gasta. Se você gasta mais do que ganha, você não adianta ser o melhor investidor do mundo, você vai continuar se lascando para sempre. Invista em companhias e tal. Ignore as flutuações de curto prazo. Então você comprou Vivo T3, Vivo Telefonia. Você viu que a empresa vale R$80 e está cotada a 40. Beleza, eu vou comprar. Compra 100 ações, R$4.000. Daí passa uma semana, cai para 35. Você, meu Deus, você vai lá e vende. Mas você nem se deu o trabalho de olhar se o balanço mudou, o que está acontecendo. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada. O pessoal só liquidou as posições para comprar um bot, alguma coisa assim, e você nem está sabendo. Daí você acabou perdendo R$500 porque se desesperou no curto prazo. Se você escolheu bem, não se desespere. Então faça a sua lição de casa antes de escolher. Grandes lucros podem ser feitos com ações comuns e grandes perdas podem ser feitas com ações comuns. Então o unicórnio, não adianta ficar procurando ele. Vai no básico e fundamentos e tal. Esquece esse negócio de análise técnica, um ventilador, uma boca de crocodilo, ficar olhando o desenho e tentar adivinhar o futuro. Isso é coisa para Nostradamus, isso é coisa para teosofista, não é coisa para nós. Prever a economia é fútil. Prever a economia é fútil. Por isso que eu falo que a análise técnica
Eu sei que tem gente que gosta, eu não gosto. Análise gráfica é como você tentar prever a economia a partir de um desenho. Faz tanto sentido quanto você tentar prever o futuro olhando entranhas de um ganso. São coisas que não estão correlacionadas. A empresa vai subir ou descer conforme as pessoas estão comprando e vendendo, não conforme um desenho no gráfico. Conforme o que a empresa vale, conforme os balanços, conforme as perspectivas, os projetos, o cenário político, o cenário econômico em geral. Não conforme desenho. Subiu, então quer dizer que vai descer. Desceu, virou. Isso é bobagem. Isso aí é olhar a entranha de ganso e querer prever o futuro. Não funciona. Prever o curto prazo, prever a direção de curto prazo do mercado é fútil. Se encaixa naquilo que já falamos. O retorno de longo tempo das ações é relativamente previsível e também superior do que o longo prazo dos títulos. Então, se você investir em boas ações pro longo prazo, comprei CTSA, comprei Itaú SA 3, comprei Taesa, comprei Transmissão Paulista, comprei Whirlpool, Brastemp, comprei Vivo e comprei Gerdau, Goal 3 e Cielo. Comprei 10 mil reais dividido nessas empresas aí. Vou ficar 10 anos com essas ações. É bem provável que o seu retorno nesses 10 anos seja muito superior do que se você tivesse investido em título do Tesouro Direto, por exemplo. É bem provável. No curto prazo, no médio prazo, você vai ver todo tipo de oscilação diferente. Mas no longo prazo, boas ações, boas empresas, em teoria, elas têm um retorno superior ao de títulos. Acompanhar o andamento de uma companhia na qual você tem ações é como jogar uma partida sem fim de Stud Poker. Stud Poker é uma modalidade de poker no qual só algumas das cartas são desconhecidas. No poker, no jogo de carta, os seus oponentes não veem as suas cartas. Mas no Stud Poker, acho que 2 de 5 são escondidas e as outras são visíveis. Ou são 7, não lembro direito. Mas o caso é que a maioria dos oponentes conhece a maioria das cartas dos adversários. Então, quando você estuda com cuidado o mercado de empresas, o que você está fazendo é isso. Você conhece a maioria não todos, a maioria dos componentes que estão em jogo. Alguma coisa pode ter uma fraude num balanço, ou pode ter um movimento que você não está vendo e tal. Alguma coisinha você não sabe, mas a grande maioria, o básico, você conhece. Então, tem uma certa previsibilidade no longo prazo. No médio prazo, a cada rodada do jogo, ninguém sabe quem vai vender ou perder, mas no longo prazo é previsível por causa desses elementos que são conhecidos. Ações comuns não são para todos, nem para todas as fases de uma vida de uma pessoa. Ninguém é obrigado a entrar no mercado de ações, não é para todo mundo, ainda mais se você não está disposto a estudar o suficiente. Então, e você não precisa disso para ter prosperidade financeira, você não precisa disso para ficar rico, você não precisa disso para estar seguro. Existem N investimentos seguros, por exemplo, tesouro direto, tem renda fixa, tem FIIs, tem real estate que você pode comprar e alugar, tem 1000 coisas que você pode ter uma empresinha e tudo mais, prestar algum tipo de serviço, vender algum tipo de produto. Existem N formas de você a garantir o seu futuro que não envolvam ações. Então, se você perceber, não é a minha, não é chato, não gosto, não tem interesse nisso, então não se preocupe com isso, ninguém é obrigado a entrar nisso. A pessoa média é exposta a companhias locais interessantes e produtos anos antes dos profissionais. Tem a ver com aquilo que a gente falou no começo, tal. Só de você viver a sua vida normal, ir até um shopping, viajar pelos arredores, você está vendo a realidade de muita coisa que está acontecendo. Quais são os produtos que você consome? Qual é a empresa que forneceu o papel para fazer o livro que você gosta de ler? Quais são os produtos que estão na sua cozinha que você consome? Quais são as empresas que produzem o molho de tomate que você usa? Qual que é a empresa que está fornecendo o combustível do seu automóvel, e, enfim, N coisas. Quais são as roupas que a sua filha quer usar? Então, você tem acesso a essas primeiras dicas, entre aspas, que a vida real nos dá
muito antes de se tornar algo conhecido no mercado, dos bloggers estarem falando, dos grandes veículos de mídia estarem falando. Having an edge, ter uma vantagem vai te ajudar a fazer dinheiro em ações. No mercado de ações, 1 na mão vale mais do que 10 voando. O que ele quer dizer com isso de 1 na mão vale mais que 10 voando? Se você tem uma ação, vamos supor, você tem uma carteira com Cielo, Gerdau, Itaú e Vivo. Cielo, Gerdau, Itaú e Vivo e Whirlpool, Brastemp. Você sabe que as empresas estão bem, estão todas azeitadas e tal, e você tem dividendo recebendo, dividendo tá vindo, tá uma beleza, tá ótimo. Mas daí você vê o cara falando, pô, o Banco Inter vai bombar, não sei o quê. Não vai, viu, mas vamos supor que você ouça. É só um exemplo. Você, pô, se eu vender todas as minhas ações, dá para comprar 500 Banco Inter, ou sei lá, uma empresa qualquer. Não faça isso. Se você vai entrar num novo, espere ter um novo rendimento, espere o próximo salário e entre com um dinheiro novo. Não se livre daquele pássaro que já está na sua mão para tentar apanhar outros 10 que estão voando. É provável que você fique sem nada. É bem provável que você fique sem nada. Até porque investimento é sempre o longo prazo que faz o juro composto trabalhar, então não vale a pena você ficar trocando toda hora. Se você já tem algo que é bom, você está de olho em algo novo, ou espera, ou você simplesmente não faz. Espera ter o dinheiro para fazer ou não faz. Nunca se livre da sua posição boa para entrar numa posição que você não sabe se vai ser boa, mas imagina que vai ser. Mesmo porque, entendam uma coisa, mercado acionário é igual metrô, é igual uma estação de trem. Sempre vai ter um outro trem. Ah, eu perdi Magazine Luiza 200 vezes. Vai ter outros Magazine Luiza. Quanto tempo você vai viver? Mais 50, 60 anos? Você vai ver 10, 20, 30 Magazines Luiza surgirem e desaparecerem no mercado. Sempre vai haver um novo trem. Não se desespere. Ah, esse mês eu daria tudo para conseguir comprar Cielo a esse preço. Não se desespere, vai ter Cielo a esse preço ou outras Cielos, entre aspas, no outro mês. Não se desespere, faça seus exercícios físicos, corra na rua, cultive suas amizades, lembre-se de Deus, ore, leia a Bíblia, ganhe dinheiro no seu trabalho, se dedique ao seu trabalho, a se aperfeiçoar. Não se desespere. Então vamos lá. Princípios de Graham: diversificação, comprar várias empresas de vários setores, vários FIIs de vários setores, algumas modalidades de tesouro direto, nunca colocar os ovos numa única cesta. Preço sobre lucro menor que 15, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um estudo de algumas ações e a gente vai se basear nisso. Preço sobre lucro menor que 15, preço sobre ativo menor que 1,5, dividendos maior que 6%, preço pode ser até 20 vezes o lucro por ação, PSR, preço sobre sales ratio tem que ser menor que 1,5, EV sobre EBIT tem que ser menor que 10, ROIC, retorno sobre capital investido tem que ser maior que 6, ROI, retorno sobre equidade, patrimônio líquido tem que ser maior que 10%, margem líquida tem que ser maior que 10%, margem bruta tem que ser maior que 15% ou 20%. Quanto maior, melhor, lógico. Nesse caso aqui da margem bruta e líquida. Deem um print aqui nessa tela, vou propositalmente parar um pouco aqui para vocês poderem dar o print. Deixa guardadinho isso aí na sua pasta de imagens. Toda vez que você tiver, eu tô a fim de comprar uma empresa, puxa essa imagem, você não precisa nem voltar no canal, dê um like aí porque eu te dei isso. E daí você usa isso aqui para você se basear se a empresa é tão top assim como estão dizendo e tal. Então vamos lá, um exemplo aqui, Cielo 3, cotação está 7,89, preço sobre lucro 8,58, comparando com o Graham, está menor que 15, está ótimo. Preço sobre valor patrimonial 2,35, preço sales ratio 2,46, está acima daquilo que a gente gostaria, que é 1,5. Mas tudo bem, continuando. Preço sobre capital de giro, dividendo está 10,2%, a gente queria dividendo maior que 6, então está ótimo dividendo. Dividendo, lembrando, é uma porcentagem do lucro que a empresa dá para você isento de imposto de renda, ou pela legislação de hoje, outubro de 2019. Preço sobre ativos 0,24, a gente quer que preço sobre ativos seja menor que 1,5, ou seja, a empresa está muito barata. Lucro por ação 0,92, a gente gostaria que fosse
20 vezes o preço, então o lucro por ação, o preço da empresa poderia ser 18,40, tá? 7,89. Daí tem mais alguns que a gente não entrou. Liquidez corrente tem que ser maior que 1, tá? 1,08. Daí tem aqui margem, as margens não vou ler um por um, mas todas elas estão passando. A dívida tá até 1,0. Tá 1,0 quer dizer que está sob controle. E a empresa, o último resultado, ela está dando lucro nos últimos 3 meses, 431 milhões. E nos últimos 12 meses, 2,49 bilhões. Ou seja, a empresa está operacional, está dando lucro, está indo muito bem, muito embora esteja enfrentando a maior concorrência de sua história. Não a maior crise, mas a maior concorrência. Não havia outros players no mercado de pagamentos. Agora existem inúmeros, sei lá, mais de 10 talvez, e a Cielo continua dando lucro. Então, na minha opinião, a Cielo é uma boa empresa, continua sendo uma boa empresa. Vamos lá. CSNA, Companhia Siderúrgica Nacional, custa R$13, o LPA 3,01, então vezes 20 poderia custar 60. Então está em ordem, está dando dividendo de 7%. Não vou ler todos os itens aqui, mas vocês entenderam a lógica. Por esse exemplo aqui da Cielo, vocês já sabem mais ou menos como usar os princípios de Graham e tal. E os princípios que vocês mesmo já me sugeriram, e depois eu vi gente falando também. O PSR, eu vi muita gente falando da importância dele. Tem até um estudo da FGV que fala que PSR você pode usar só ele para comprar ações, que eu acho um absurdo. Porque provavelmente, mas o pessoal da FGV, a maioria não investe, né? O pessoal são teóricos só, mas é um estudo interessante, mas óbvio que não, né? Você tem que olhar tudo. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Esse é um livrinho bem legal, ainda está no meio o estudo, tem bastante coisa para estudar ainda. Caso vocês gostem, caso haja comentários, likes, bastante visualizações, a gente pode continuar estudando o livrinho do Peter Lynch. Até a próxima.